Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é falar sobre treinar e competir em ambientes quentes e úmidos. E para isso trouxemos o nosso treinador, né, e atleta, triatleta, Ironman, participante do Pelotão Sub-3, Arthur Santos, que vem direto de São Luís, onde é que é frio lá, né, Arthur? Nossa senhora, passa de vez em quando aperto lá de tanto frio. Queimado. Dá pra perceber, né, Heleno? Cara. E aí, Arthur, seja bem-vindo aí para esse bate-papo com a gente e falar um pouco aí de como que é as dificuldades, as adaptações que são. Você que tem isso, vê isso na pele mesmo, de como que é difícil treinar com umidade alta, temperatura alta, né? Como que você tem que fazer esses ajustes, Sim. Como que depois você transfere isso para as provas, para outros locais. Quando você está aqui agora em Belo Horizonte, é um passeio, né? Muito obrigado aí pelo convite, Heleno. É um prazer estar aí com vocês, com o time HF. Então, primeiro vamos contextualizar. Muita gente tem aquela dúvida, né? Principalmente aqui de Belo Horizonte. A gente está num clima mais favorável, menos úmido. Então, o pessoal, umidade, clima e tal, eles confundem muito. Lá é o clima muito quente. Acima do clima, a questão da umidade, né? Então, quando a gente contextualiza o que é umidade? Então, a umidade, né, são aquelas, de uma forma bem simplória mesmo, é a quantidade de líquido, né, de água que tem ali no ambiente, que a gente vai falar no estado gasoso, então em forma de vapor, né? Então, quando a gente vira e fala assim, 96% de umidade. Então, 96% das moléculas que estão ali naquele ambiente é água. Então, a dificuldade que a gente tem de ter essa troca, né, de termorregulação, o ar está saturado. Então, quando a gente transpira, a gente não consegue ter aquela regulação dessa temperatura, né? Isso. Então, é uma das questões aí que a gente vai bater esse papo. Boa. Você, Arthur, bem-vindo, né? Desde que você foi, você está o quê? Mais de um ano lá? Tem um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Uhum. Qual a maior dificuldade você sentiu e quanto tempo, assim, né, que você levou para começar a se adaptar ao clima para fazer os treinos? Claro, nós vamos falar para frente que os treinos não são iguais, né? As intensidades que você realizava o treino aqui e realiza quando você vem não são iguais, as mesmas intensidades que você faz lá. Mas Sim. Quanto tempo você acha que você levou, que você precisou para essa adaptação? O que você consegue falar um pouco disso? Então, a gente, quando eu fui para lá, né, eu não tinha muito essa noção, porque a gente sai, lugar quente, úmido e tal, a gente não tem muito essa noção na pele mesmo, o que está acontecendo. E a gente vai só um parênteses, achar que é super-homem, né? Eu saí daqui de Belo Horizonte, né, bem treinado e tal. Eu lembro que na primeira semana minha eu já fui fazer um longo lá de 18, 20 quilômetros e... Então, assim, gente, tem alguma coisa esquisita comigo aqui. Aquela desidratação. E não só a desidratação, a gente sente o corpo encharcado mesmo de água, meia encharcada, tênis encharcado. Eu tô sentindo alguma coisa estranha. Aí o que aconteceu? Na próxima semana eu falei assim, cara, eu vou diminuir um pouco o volume, né? Tentei manter a intensidade e aquela questão, né? De tentativa e erro ali, até entender, comecei a ler um pouco sobre também. E ainda senti um pouco. Eu creio que na terceira semana, depois de uns 14, 15 dias, as coisas começaram a fluir melhor. Mas foi o que a gente conversou um pouquinho antes. De entender, né, que os treinos com mais intensidade você tem que ter uma preparação até num dia anterior ali. Então é algo muito parecido com uma prova mesmo, você fazer uma hiperidratação, né? Não pode errar naquela parte de suplementação, ainda mais durante o treino. Por exemplo, um treino de limiar, né, um treino de VO2 com mais intensidade. Então a parte ali, o momento de beber água, de hidratar, de resfriar o corpo, eles têm que ser momentos bem importantes ali, porque senão você vai quebrar literalmente no treino, no meio do treino. E você já chegou a pesar, por exemplo, quanto que, igual você comentou, um treino de 18, 20 quilômetros, o quanto que você chega a perder num treino desse? Heleno, em alguns treinos que eu já fiz, eu errei muito no início na parte de hidratação. Normalmente eu corro em Belo Horizonte, corro na Pampulha ali, às vezes carreira solo, sem nenhum tipo de suporte. Então acaba que eu levo uma garrafinha de 200 ml, faço a volta ali em torno disso, ok. Lá eu comecei a errar muito, porque como eu não tinha esse suporte de hidratação, então eu levava água, perdia ali
quebrava no meio do treino, sentia muita perda mesmo, a gente está acontecendo alguma coisa. E aí eu já comecei a entender um pouco de quanto que eu estava perdendo e tal. Normalmente nos treinos, quando eu fazia uma rodagem ali em torno de 1 hora, cara, na balança dá em torno de 2 a 3 quilos de líquido ali por sessão de treino. Muita coisa. Né? Isso é uma coisa que a gente perde num treino de 1h30, 1h40 aqui. Né? E numa temperatura até mais alta, né? Isso. E agora, né, a gente tá na preparação para a Maratona do Rio, o último treino que eu fiz 32, 33 lá, bebendo água, assim, em torno de 8 garrafas no treino, né, deu 4 quilos e pouco de peso na balança, ainda hidratando durante o treino. Então, esse pós-treino, né, essa suplementação, essa preocupação, ela é muito importante, assim, porque se mina mesmo para uma sessão de treino posterior nas próximas sessões, né? Nas próximas semanas. Ué, Helene, então tá bom pra eu te mandar pra lá pra você fazer o longo. Você adora subir na balança depois do longo? Aí fica fácil. Chegar, faz um longo de 1h40 lá, você vai estar com 4 quilos a menos, aí você vai bater todas as metas que você queria bater, ué. Agora, é engraçado você estar falando isso aí, porque eu lembro que eu treinando aqui, nas épocas de maratona, quando tinha maratona em abril, por exemplo, aí tinha um treino tradicional de fazer 36 na Pampulha, então ainda estava muito quente. E eu cheguei a perder num treino de 36, que durava em torno de 2h20, 2h30, eu cheguei a perder quase 4 quilos. Mas você fica literalmente... E tomando água durante o treino. Só que aquela história, você não consegue repor o que você perde, é praticamente impossível. Mesmo se você parar para beber a água, sim, né? E na realidade você não quer parar porque você tá treinando e você quer simular uma situação que vai acontecer na prova. Sim. Então, por exemplo, num copinho de 300 ml, você vai beber quanto? 50 ml? 60 ml? Se você beber muito por ponto é 100 ml, e olha lá. Então, num treino de 2h30, se a cada 20 minutos você tomar ali 100 ml, você vai tomar quanto? Você não toma meio litro de água num treino de 2h30. Então, assim, não tem jeito. É o que você falou, a reposição no dia que antecede o treino, ela deve ser fundamental, né? Fato. Ela deve ser fundamental e não é só, né, a reposição de... Você tem que ter eletrólitos, com certeza. E tem uma outra coisa que acontece, que o pessoal tem que saber, é que quando você está treinando e está entrando no estágio de hidratação, você está perdendo mais líquido, você está tendo um maior consumo de carboidratos no exercício. Sim. Entendeu? Porque a intensidade relativa do exercício vai aumentar, então você vai existir uma participação maior da via do glicogênio muscular. Sim, correto. Né? Então isso vai também contribuir para uma fadiga precoce. Sim. Então a necessidade da reposição no dia anterior, igual você falou, não só de eletrólito, mas... da ingesta de carboidrato, alimentação, total. Você está descansado, é fundamental, porque no dia você só vai apagar incêndio. No dia você não vai conseguir fazer muita coisa, não. Sim. Né? É lógico que é importante no dia também. E você não pode esperar você ficar com sede. Não. Né? Aquela história, bebe água quando você está com sede. Numa questão dessa, você tomar água quando você está com sede, aí você está ferrado. Você tem que... Lá, quando você sentiu sede, acabou seu treino. Acabou seu treino. Acabou seu treino. Não tem como você continuar com a mesma intensidade. Isso aí, você entrou num processo de desidratação, acabou. Ali não tem como você ter aquele time, né? Pô, tá dando um pouquinho de sede, pode ter certeza. Quando você sentiu sede, ali você já entrou num estado de colapsar mesmo. Acabou seu treino, literalmente. Acontece isso muito, alguns alunos, né, tanto do Maranhão quanto de Manaus também, no meio do treino, no meio do treino eu senti, cara, quando sentiu treinos mais intensidade, segura, acabou. Tipo, roda... Às vezes é até melhor parar o treino ali naquele momento, né? Para você facilitar a recuperação para a próxima sessão. Mas é muito disso que acontece. Não adianta muito brigar nessa hora, Não adianta. Você vai perder mais do que ganhar, né? E essa questão dessa estratégia de suplementação, né? Ela é muito importante. Então eu sempre direciono, faço um acompanhamento. Acaba que a gente vai entrar naquelas questões, né? Um atleta que performa aqui em Belo Horizonte, num clima mais ameno, quando ele vai para lá, uma prova de 5, uma prova de 10, ele vai, né, trabalhar numa intensidade um pouco maior em relação à percepção, mas ele continua performando. Mas quando a gente pensa numa meia maratona, numa maratona... Você quer falar que o resultado fica muito parecido dentro de uma prova de 5 e 10. Sim. Mas para uma meia, o resultado em número ele já muda um pouco. Muda muito essa parte dessa estratégia. Isso deve ter feito parte até no seu período de adaptação, né, Arthur? Você entender que os ritmos que você praticava aqui,
eles não poderiam ser praticados lá, né? Você começou a entender, e eu acho que numa situação dessa, né, a frequência cardíaca a gente não trabalha, ela fala um pouco, mas a gente não trabalha com ela. Eu acho que uma situação dessa tem que ir muito pela percepção pelo PSE, né, cara? A subjetiva ali, e avaliar, cara. A gente tem casos de atletas de Manaus que você citou, foi até quando eu conheci o Edivaldo, né? Edivaldo treinava com a gente. Edivaldo fez um ciclo treinando com a gente na HF para a maratona de Porto Alegre 2022. Isso. Ele entregava ritmo de maratona em Manaus todos acima de 4,30, né, Leandro? Não entregava abaixo de 4,30 os treinos de ritmo nenhum. Eu conheci ele na véspera da prova. Vou correr o subir. A gente estava com o pelotão nessa época em Porto Alegre. Eu falei, vou correr com você no pelotão. E aí eu fui conversar com ele e falou, não, lá eu rodei 4,30 e tal. Eu falei, não, beleza. Até dei uma assustada. Eu falei, pô, cara, corajoso, né? E aí, cara, chegou lá, o cara o tempo todo, no 35, ele saindo, eu falei, Edivaldo, e aí? Não tô bem, falei, vai embora. O cara fechou uma maratona em 2,57. Então, assim, a gente vê uma realidade, claro que não é um número exato, ele estava muito acostumado. Então, ele pegou um clima muito frio. Muito frio. Né? Ele teve uma facilidade muito grande né, de adaptação. Então, assim, na percepção dele de esforço, ele talvez tenha corrido a maratona numa percepção abaixo do que ele treinava em Manaus. E numa velocidade muito maior. Sim. Essa questão, né? Quando você entra naquele aspecto da climatização mesmo, né? Então, quando a gente está bem treinado numa situação bem adversa, num clima mais hostil, né? Então, a parte, né? Essa termorregulação nossa, sudorese... Fica melhorada, né? Então, a gente consegue ali a frequência cardíaca, que faz uma parte também da termorregulação, ajusta melhor. Essa capacidade de troca de respiração também, né? Enfim... mas a gente também tem que levar em consideração que eu sempre falo com alguns alunos, tem um aspecto, né, cardiorrespiratório, que a gente vê que a gente tem de certa forma uma facilidade para correr uma temperatura mais amena, mas também trabalha menos. Exato. Mas a gente tem que ter um aspecto também que eu questiono muito, eu recebi um grupo de Manaus, e a galera vem nessa perspectiva, que eu corro assim assado lá, eles foram fazer Porto Alegre ano passado, eu vou conseguir tirar 15 segundos. Eu estou assim, cara, tem um aspecto também que é a questão músculo-esquelética e a biomecânica de corrida. Isso. Uma coisa é correr a 4,30, outra coisa é correr a 4,15, né? 4,10. 4,10. Um momento do seu treino você vai ter que começar a aplicar esse ritmo para o seu corpo estar adaptado a correr, né? Porque aquela contrabalança, né? Então, será que vale a pena arriscar uma questão que meu corpo não está adaptado, tempo de contato com o solo, né? A força que eu tenho que fazer ali, a parte muscular. Então, isso tudo influencia. É uma coisa que eu sempre questiono com alguns alunos, né? Então, a gente vai pensar assim, o limiar, uma pessoa que consegue sustentar 40, 50 minutos, um cara bem treinado, consegue sustentar ali uma sessão de 50 minutos de limiar. Lá em São Luís, Manaus, eu tento jogar esse limiar aí por volta de 36, 42 no máximo minutos ali, até no sentido de eu tenho que ter uma sobrevida com esse aluno, porque se eu coloco ele em 50 minutos de exposição... Nossa, cara... 50 minutos lá é diferente de 50 minutos daqui. Sim, total. Então, eu tenho que fazer com que ele vivencie o ritmo que eu quero que ele aplique. Então, uma sessão, por exemplo, de treino de ritmo, de maratona, a gente coloca aí até 2/3 da prova, a gente chega até 28. Lá eu não costumo colocar 28 e nem colocar ele contínuo, né? Às vezes eu coloco ele 24, você pode fracionar. Exatamente. Então, mas ele tem que vencer o ritmo. Ele tem que vencer o ritmo. Perfeito. Isso é uma estratégia que, para esses locais quentes, né, Volney, você trabalhar o treino intervalado, porque igual o próprio limiar, 50 minutos de limiar aqui agora é uma delícia. É fácil de fazer, fácil sim. É um conforto dentro do desconforto. Você tá ali, correndo aqui a 15 graus, umidade boa, você vai lá para cima com 28, 30 graus, 90% de umidade, talvez os 50 minutos você não vai fazer, mas você pode fazer 5 blocos de 10, 2 blocos de 25 minutos, né? 3 blocos, 4 blocos de 10. E até um contínuo de 40, de 38 minutos. Pensando ali, né? A gente vai transferir com a quilometragem, mas é uma percepção que ele vai conseguir sustentar ali, né? Em um clima mais ameno nesse sentido todo. Ô Arthur, e você já chegou a ver, tentar medir qual que é a perda que existe, por exemplo, da temperatura aqui de 15, 20 graus, com umidade de 40%, jogando lá para cima,
quantos percentuais que tem, que assim, é difícil, né, da gente... É de mensurar essa matemática. Exato, né? Porque o que o pessoal tem que entender é que muitas vezes você pode ter até 10% de queda de desempenho para uma maratona. Você tocou num ponto aí interessante, é que às vezes por 5, por 10, a diferença não fica tão grande, porque o tempo de exposição é menor. Mas mesmo assim, por os 5 é uma coisa, por os 10 o cara começa a sofrer mais. Já muda. O 21, então, a história muda. No 42, cara... Você pode ter ali, e quem sofre mais são os corredores mais lentos, porque eles ficam mais tempo correndo. Né? Eles podem ter até 10% de perda de desempenho. Pensa que é 10% de perda de desempenho. Um cara que vai fazer 3 horas em Porto Alegre, que é 4h15, 3 horas. Sabe quanto 10% disso são 18 minutos? O cara vai para 18. 5% é 9, são 9 minutos. Sim. O pessoal tem que entender isso. É muita coisa. Porque você pensa, 3 horas são 180 minutos, 10% 18 minutos, 5% são 9 minutos. Cara, é muita perda. Se for 3%, então, vai dar 4 minutos e meio. É isso. E aí, ó, você o tem atleta, que mudar a pessoa tem que entender exatamente, né? Assim, você tem que mudar a estratégia pro treino, se você tá numa situação dessa, e mais ainda pro dia da prova. Principalmente porque no dia da prova você vai fazer a distância total. Exato. E na distância total é pior. Se você tiver que fazer um treino ali de 1h30, 1h40, é uma coisa. Se for correr 3 horas, é outra. Sim. Né? E à medida que o tempo vai passando, o tempo de exposição vai aumentando, o desempenho vai caindo. Queda de desempenho vai aumentando também o percentual dessa queda de desempenho. Né? A própria desidratação, esses aspectos fisiológicos, né, elas interferem diretamente na queda de desempenho. Sim. Então o cara ele tem que ter, o atleta ele tem que ter muita sabedoria ali no momento das estratégias, né? Então normalmente aconteceu isso também agora na New Balance. Eu tive um atleta que corre numa temperatura muito quente, mas só que tem que é uma região menos úmida. Ele já corre mais no interior do Nordeste e tudo mais. Chegou lá, cara, fez cada treino maravilhoso. Chegou lá, tô bem. Clima mais friozinho ali do que ele estava acostumado. Mas não é isso, né? Mas não era isso. É a umidade, é uma bomba silenciosa ali. E essa percepção a gente não tem. A gente vê muita gente ali, né? Pessoal mais intermediário na corrida, a temperatura tá agradável. Às vezes mas o dia não tá é. Nublado, né? A temperatura tá agradável. Alegre, assim, você olhava, na hora que eu acordei lá pra ver no dia, nubladinho e tal, eu desci de casaco. Desci com o casaco, com o moletom lá da HF, desci. Na hora que eu desci, cara, não tinha um sopro. Eu falei, esse trem tá esquisito aqui. No Rio de Janeiro tava melhor que ano passado, tá melhor do que Porto Alegre. Sim. Cara, eu tirei e fui acompanhando, assim, tava de bicicleta, fui vendo o pessoal. Cara, não tinha um vento. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o ar parado é a pior coisa que tem. Você não troca calor de jeito nenhum. Não troca calor de forma. E tava 18, 20 graus. E pra quem tá parado assistindo, não entende isso, nublado, o clima tá agradável, lindo. tá lindo. Tá lindo, não. E tava lá 90%, 85%, 90% de umidade. Você viu o pessoal no quilômetro 3 molhado, encharcado. E é uma das primeiros sintomas que a gente vai ver, aquela desidratação, a pessoa encharcada mesmo, melado mesmo. Você não consegue ter troca com o ambiente. O ambiente já tá totalmente saturado ali, né? Então, essa evaporação. Então, essa termorregulação, essa regulação da temperatura, ela é muito importante. Inclusive, teve ultimamente aconteceu, né, o triatleta, aquele Blumenfeld, ele tá correndo com um termômetro, né? Ele já preparando para Kona, que é uma temperatura mais alta também. Então são ferramentas aí que já estão começando a despertar um pouco de interesse, essas ferramentas de controle de temperatura, né, corporal, que futuramente a gente vai ter um pouquinho mais de dados, né, a respeito disso. Sim. Ô Arthur, e vamos falar aqui agora um pouquinho aí das questões de preparação. Né? Você vai novamente aí pelo 3º ano no pelotão sub-3, né? E treino, por exemplo, lá em cima, como é que você, o que você vê de transferência, né? Você fazer o longo lá, os seus longos, você estava fazendo lá quanto? Em 4h30, né? 4h30, com dificuldade, né? A percepção de esforço ali, né? Para mim é mais fácil, porque eu tenho momentos que eu estou em Belo Horizonte, tem momentos que eu estou em São Luís. Então aqui acaba que eu consigo levar como um teste, né? Então, normalmente eu começava sempre os longos ali, aquele protocolo que a gente usa ali, 15, 20 segundinhos acima do ritmo proposto. Então, 4h35 ali, pra gente estar pensando em 4h15 de maratona, eu sempre começo os longos ali naquela situação 4h35,
4h05, 4h30, e que é diferente daqui de BH, né? Normalmente as pessoas têm que trabalhar com uma margem um pouco menor, porque o clima que elas estão indo para o Rio é um pouquinho mais hostil, né? Já pra gente acontece uma via contrária. Então, a gente começa ali 4h30, 4h35 e vai tentando, né, buscar. Mas a percepção que tem em alguns momentos treinando e vivenciando aqui em Belo Horizonte também, que é um ritmo de 4h10, 4h15 nessa situação. Um ritmo pela percepção de esforço. Pela percepção de esforço. Aí, alguns dados, né, que às vezes eu olho ali a frequência cardíaca e tal, também. Mas aí a questão, tem essa questão da percepção de esforço, mas a parte lá, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, essa termorregulação você consegue controlar muito melhor, né? Claro. O corpo está mais adaptado, então você consegue controlar melhor. Lá a gente precisa dessas questões externas, alimentação, suplementação. Sim. Se você não faz uma boa suplementação, né, uma hiperidratação no dia anterior, a chance de dar errado um treino é muito grande, Sim. E você já teve cãibra? Então, eu já tive muito histórico de cãibras, inclusive quando eu mudei para lá, mas eu sempre me apego muito a essa parte de alimentação e hidratação, pré-treino. Então, acaba que eu consegui sustentar vai amenizando ao longo do tempo, e o corpo também ele vai adaptando nesse sentido todo. Mas é bem comum lá, e depoimentos, né, de alunos que sentiu fadiga, aí é batata. Quando você pergunta, e aí, como é que foi a preparação? Ah, não dormi bem, não comi bem. É tipo assim, é batata, você não tem erro, sabe? Agora, você sabe que você colocou no início falando sobre a questão de aclimatação. A aclimatação, em torno de 2 semanas, é em torno aí do que o pessoal leva até para altitude. Então, os protocolos, né, de treinamento são parecidos do ambiente quente, né, quando você quer aclimatar no ambiente quente, e para altitude. No caso aí do treinamento no ambiente quente, cara, a gente tem que lembrar que você está transpirando. Uma das coisas que acontece durante o momento que você está treinando, que é o mais difícil, é que a velocidade de limiar sua fica modificada para mais lento. Porque você tem um grande deslocamento de sangue, né, para a região subcutânea, para a região da pele, e esse sangue para exatamente para o suor evaporar e roubar calor da pele. Entendeu? E aí, para o sangue voltar resfriado. E quando está muito úmido, isso não acontece. Isso não acontece. Uma estratégia que muitas vezes que o pessoal faz na altitude, que poderia ser feito no ambiente quente, é que na altitude o pessoal treina no nível do mar e volta para descansar na altitude. Porque eles ganham benefício na altitude de continuar produzindo células vermelhas, porque no ambiente alto. E não perdem intensidade no treino, quando eles descem para um ambiente mais controlado. Talvez uma estratégia de treino seria os treinos de qualidade poderem ser feitos na esteira, porque aí você ambiente controlado. Você vai entrar para um ambiente de 18, 20 graus com umidade mais baixa dentro da esteira. O corredor consegue correr na velocidade desejada, pretendida, né? Ele trabalha a parte muscular, biomecânica. E a parte de termorregulação, que é na hora que ele vai ter que dar uma fritada, ele vai lá para fora, que são os treinos de rodagem e alguns treinos longos. Que aí ele vai fazer o ajuste de pace. Né? Então, seria uma estratégia boa para poder fazer, para você não ter tanto queda de desempenho. Total, uma estratégia às vezes bem viável nesse sentido. E acontece isso muito lá também, né? Muitos corredores, porque a gente fala de 2 questões, clima e umidade. E o clima lá é muito hostil em relação até à sensação térmica, insolação. A gente está quando eu falo a gente, o Maranhão, Manaus também está muito próximo ali da linha do Equador. Então, alguns alunos, vocês devem receber também lá, que hora que começou o treino? 4 da manhã, 3h30. São escolhas que são feitas para amenizar um pouco essa exposição. Geralmente você começa a que horas, Arthur? Então, alguns treinos eu vario muito no sentido da rotina de lá, né? Também. E o tamanho do treino. Mas normalmente os treinos mais longos eu começo mais tarde, 4h30. Deixa eu te perguntar uma coisa, e aí, claro, mas tem muita diferença entre começar às 4, 4h30 e começar às 6?
Tem muita diferença, Mas mais por causa do horário de terminar. Mais a relação de temperatura mesmo. Quando você para e pensa, na madrugada, quando você começa 3h30, 4, tá um pouco mais úmido, mas a sensação térmica tá um pouco mais baixa. Mas quando vira, né, a umidade não interfere tanto, não muda tanto. Você vai sair de 98% para 92% de umidade, mas a temperatura ela eleva muito. Eu acho que é muito a questão da radiação solar. Da radiação, que é uma das formas de... Acho que o sol, o problema é o sol. Se você não está correndo no local com sombra, o sol vai bater na sua pele, ele é um dificultador aí, da termorregulação. Ele vai esquentar a sua pele. Você quer exatamente o contrário. Você quer resfriar a sua pele. Então é uma das escolhas que a gente faz, porque a umidade a gente não vai ter muita escolha ali. É sempre úmido. É sempre úmido. E a questão você tem que evitar ao máximo, né? Essa hipertermia mesmo, né? Então, radiação, essas questões, tipo, você tem que tentar ao máximo amenizar isso. Então, roupa leve, claro, evitar de estar utilizando, pegar o sol ali. Já aconteceu de eu correr no sol, dá pra perceber, né? Não é uma coisa muito prazerosa, mas aí por outro aspecto, né? Quando a gente pensa em corredores, a gente vai ter que pensar, a gente como treinador, a gente tem que pensar em vários níveis, né? Desde o iniciante a uma pessoa também mais calejada, mais vivenciada. E hoje eu me coloco, né, que essa parte mental, eu tenho uma sustentação um pouco melhor nesse sentido, mas eu não aconselho nesse sentido todo, tá ficando exposto o tempo todo nesse calor. E não é todo mundo que tem a condição de sair para treinar 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. Você mesmo poderia morar numa cidade dessa. Eu não ia treinar nunca nesse horário. Você ia correr devagar 6 da manhã e não tá nem aí, né, cara? Eu ia treinar. Só na esteira? Só na esteira. Não ia 4h30 da manhã, horário de vampiro. Quando eu fui lá em Teresina, os caras me tiraram lá, passaram 10:05 da manhã no hotel. Mas aí eu senti realmente que não tem condição. De ser mais tarde, né? Quando eu fui lá em agosto em Teresina, cara, não tem condição. E olha que o local lá em Teresina é uma reta da eternidade, são 4 quilômetros que vai, 4, 5 quilômetros que vai, 4 quilômetros que volta. E você corre todinho na sombra. Nossa. Você tem a sombra, não tem radiação. Ainda tem esse privilégio. Lá pelas 8 da manhã que o sol começa a infiltrar no meio da sombra. Mas eu falei assim, mas cara, porque realmente quando o sol sai, ele não bate muda muito, tá doido. Cara, vira um maçarico na sua cabeça. Total. Um maçarico na sua cabeça. E eu concordo com você. Não muda, não. 4h30 da manhã para 5h30, 6 horas, não muda a sensação. É o que eu senti. O que pega é quando o sol sai, que ele pega na sua pele. Esse aqui é o problema. E você chega às 5 horas da manhã lotado. Dentro daquilo que você colocou de uma das estratégias, né? De fazer os treinos de intensidade na esteira, eu vejo também como isso sendo uma boa opção, até mesmo por causa do desgaste de recuperação num período de você pensando a médio e longo prazo, né? Numa preparação ali de 10 semanas, se você está falando em uma prova de grande, uma meia maratona, uma maratona, que os volumes de treino das sessões de treino são maiores, as sessões de treinos na esteira, elas se desgastam menos para recuperação no pós. Perfeito. Então eu vejo, talvez... a gente sempre fala, correr na rua é melhor que correr na esteira, né? Nós vamos competir na rua. Sim. Mas numa situação dessa, talvez correr na esteira seja melhor que correr na rua. Né? Você tem que avaliar essa situação. Então, além de aliviar um pouco, de te julgar para correr nos níveis de intensidade que você vai precisar de correr, que você pretende correr numa competição, na prova, você tem essa parte da economia, né? Da recuperação, de ajudar na recuperação. Para a próxima sessão. Exatamente. Na recuperação. E você lá depois, você costuma... porque uma das coisas que tem, né, durante você usar gelo, aquela maratona de Boston que nós corremos lá em 2012, eu corri 2 provas muito quentes. Sim. Uma que foi Chicago 2007, que a prova foi interrompida. Devido a calor, né? Por causa do calor, quando deu 3h30, não deixaram mais ninguém correr. E depois 2012 que acendeu a bandeira, quase a bandeira vermelha, né? E tava muito quente. Nós largamos com 30 graus. Largamos com 30 graus. 10 da manhã. 10 horas da manhã suando. Mas assim, você não tem ideia do que é isso, né? Assim, você vai indo e tudo, e durante a prova, naturalmente você vai mudando a estratégia. Você vai mudando o pensamento do que seria. Mas eu lembro que no 35 eu tinha cãibra para... Cara, eu vou para completar aqui agora, né?
e que eu não tinha completado um ano antes, eu tinha ido para Roterdã, não tinha completado, aqui tinha balançado, eu falei, nunca mais eu vou sem completar a prova, mas fica perigoso. O ambiente quente, úmido, né, num nível para uma maratona, um nível extremo, ele é muito perigoso. Muito perigoso. As organizações, né, os atletas têm que estar muito cientes disso, os treinadores, a preparação, porque ele chega um momento que você pode ter dano ali, né, e você os primeiros sinais começam a ter calafrio, náusea, tonteira. E isso é terrível, cara, porque depois daquilo ali é o passo para você poder apagar. Tá colapsando, né? O seu corpo. O corpo começa a te dar notícias ali, né? Você não tá aceitando, né? Respeitando o que ele tá te avisando. Essa parte do clima, ela é igual. Inclusive, vai ter uma maratona lá agora, em São Luís, no mesmo dia da maratona do Rio. Vou fazer um sub-3 lá, Helena. Eu acho que essa aí tá mais difícil pra gente. Nossa senhora. Mas são estados. Deve largar 3 da manhã, né? Ainda não saiu, ainda não tive notícias, mas deve ser em torno disso. As provas de 5, de 10 lá, normalmente largam às 5 da manhã. Então a maratona deve largar por volta desse horário, mas 3h30, eu não sei ainda. Mas mesmo assim, cara, muito perigoso. Vamos colocar que ela largue às 4. O corredor médio que fizer ali em 4 horas, ele vai terminar 8 da manhã. 8 da manhã você já tem radiação solar. Na verdade, você tem que pensar o seguinte, né, Helena? Quando você cai numa prova, numa situação dessa, né, a gente até comentar já entrando nisso aqui, a pessoa tem que virar a chave. Ela fez uma preparação para uma prova, né? Vamos pegar o nosso caso ali de 2012, o seu caso de 2007. 2012 você vai para Boston, porque quando você está indo para o Rio, você está indo preparado para o que você vai encarar no Rio, você está sabendo. Então você se prepara, você cria uma expectativa, mas você sabe o que te espera. O que vai te esperar lá. Quando você vira e fala assim, eu estou indo em Boston, correr a maratona de Boston, você está indo para Boston pensando que te esperam 6 graus, 10 graus, 7 graus de temperatura e tal. E aí na hora que você chega para a prova e ela te fala que vai fazer 25, 20, 25, 30... Não vamos chegar no extremo não, tá? Entre 20 e 25, você está indo para uma situação de 6 a 10 graus, muda todo o cenário. Muda todo o cenário. Numa prova que vai largar 10 horas da manhã, muda todo o cenário. E aí o que acontece? O corredor ele tem que aceitar que o que aconteceu. Sim. E mudar a chave dele. Falar assim, hoje eu tô vindo aqui para, entre aspas, completar. Claro, não é que ele vai jogar a toalha e passear. Não, mas ele vai ter que recalcular aquela brincadeira que ele tinha feito. A rota dele total. Volney. Então o problema é aceitar essa mudança de estratégia. Tem inteligência para fazer isso. Por quê? Porque você tem que aceitar e realmente internalizar aquilo. Porque se você aceitar da boca para fora, você vai achar que é um super-homem e sair do que você estava pensando, você vai se ferrar. A gente sabe muito bem disso na prática. Então, o que acontece? E isso, psicologicamente, na hora que você consegue realmente reprogramar a rota e aceitar que aquela reprogramação, até psicologicamente, até a sua parte mental, ela já vai mais forte. Vai mais forte. Sim, total. Né? Ela vai mais forte, porque senão o soco vai ser muito grande e aí vai vir a quebra do clima, de tudo, e vai vir a quebra mental também, que você vai entregar, vai jogar toalha, a decepção vai ser muito maior. E são situações que são importantes. A gente, como treinador, né? Igual tem alguns alunos que fizeram agora Lima, outros alunos que fizeram New Balance. A gente ter essa percepção e transmitir essa troca, né, com o aluno ali, dessa estratégia, porque ele fez uma preparação. Quando a gente entra, eu sempre falo, quando a gente faz o ciclo específico de 10, 11 semanas, a gente vivencia o ritmo que a gente quer pensar na prova ali, a todo momento, né? Mas só que a gente tem esse fator treino, né? Que é esse fator intrínseco ali, as respostas adaptativas que ele tá dando, mas a gente tem um fator ali que é o prazer da maratona, que é o gostoso da maratona, que é aquele fator que vai acontecer no dia. O que vai acontecer no dia? O clima, essas variações todas, né? Então, a gente tem que ter um mínimo de preocupação de entender o que está acontecendo naquele clima ali, para poder afinar, ó. Cara, a gente fez um ciclo todo assim, mas o que a gente preparou não era o que vai aparecer, vai surgir. Mas o que acontece, a realidade, a gente vive isso há muitos anos. E a gente já passou por isso também. Você pega um corredor que fez o ciclo todo lindo de 12 semanas, tá alta, não perdeu nenhum treino, e aí ele dá o azar que a prova vai dar 25 graus e a umidade subiu. Aí você fala com ele, meu amigo, você vai ter que mudar a sua estratégia. Se você tá com estratégia de correr para 4h30, você vai mudar para 4h50 e vai falar assim, não vou, não treinei isso tudo, eu não vou, eu vou tentar
Eu vou tentar até até onde der, eu vou tentar. Eu tô treinado, eu vou tentar. O que acontece? Ele vai bonito 4,30. Até os quilômetros 30 ali. Cara, né? ele vai bonito, ele passa a meia naquele, mas já passa a meia churriado. No 25 ele começa a cair. No 30, acabou a prova dele. Já vivenciei Mas acaba assim, ele pula do precipício. É muito grande. Isso acontece. Acontece, né? E não tem jeito. É igual você chegar para um menino, para uma criança, pro seu filho, e falar com ele: filho, não ponha dedo na tomada, senão você vai tomar choque. Aí o menino vai até fala assim: deixa ele pôr o dedo na tomada, no dia que ele tomar o choque, ele nunca mais põe. Mas essas estratégias são legais, que aí eu falo de experiência própria, né? Essa experiência que eu tive, né, de sair de um clima favorável para uma região mais hostil, né, e ter essa percepção, hoje me deixa, quando eu vou fazer qualquer tipo de prova, com uma poxa, deixa eu ver como é que tá o clima, como é que tá a minha performance em relação a isso, né? Como que eu posso dar uma melhor resposta fisiológica nesse sentido aqui. E me dá alerta para os alunos também. Então, tive alguns alunos que já aconteceram isso, né? Pô, vão replanejar e tal. Cara, lá no 30, 28, 30, pum, caiu, eles vivenciaram. Olha, isso aí são fatores que vão fazer com que a gente aprenda para uma próxima etapa, né? Umas próximas provas e tal. Então, sempre ter essa análise bem descrita aí, de uma preparação para um clima mais hostil, para um clima menos hostil, o que a gente pode fazer, as variações, né? Tanto da questão de percepção de esforço, o pace, a suplementação. Então, entre em contato ali com quem te acompanha, o nutrólogo, o nutricionista, né? O que você tem que fazer de estratégia para amenizar isso num clima mais úmido ou não, né? Então, isso tudo a gente tem que, de certa forma, alertar. Até isso é diferente, você tem que pensar. Até isso é muito diferente, cara. Muito diferente. Muito diferente. Lógico. O tanto de gel que você vai tomar, teoricamente, assim, a composição do gel que vai ser, você vai ter mais eletrólito, né? O que você vai fazer, os poços de água, você vai ter que ter atenção em todo poço de água, isotônico, enfim, cápsula de eletrólito. No pré e também no pós, né, cara? Você imagina um pós de uma prova dessa, como é que você deve terminar a situação que você fica, né? Você tá doido. Você fica muito próximo ali do colapso mesmo. Todo, né? Só comentando uma coisa. Aquela desequilíbrio da homeostase corporal mesmo. Eu recebi um vídeo, isso é tão perigoso, eu recebi um vídeo de um africano que ele veio aqui, teve uma prova que foi lá para aquela região do Nordeste, Norte-Nordeste, que chegou para mim, que ele chegou cambaleando, uma prova de 10 quilômetros. Foi em Rondônia? Rondônia. Isso. Foi uma prova que teve uma premiação muito alta, veio muita gente de fora. Corredores de elite veio. Corredores de elite que chegam a fazer 30 nos 10 quilômetros, estavam terminando para 33. 33. Daí você vê, Vonei, isso aí que a gente tinha falado. Você faz 30 nos 10 e tava fazendo 33, ele tá perdendo 10%. 10%. Em 10 quilômetros. Em 10 quilômetros. Você imagina, né? Você vai prorroga isso aí. Em 30 mil joga isso para 2 horas e 10 de prova. Vai perder 15%. Então daí o pessoal tem que ver a importância de saber manipular a estratégia, o ritmo, quando vai. E tem uma outra coisa, né, Arthur? Que você tá falando isso aí. Você treinar num ambiente quente e úmido, igual você treina lá, queira ou não, você fica com o mental mais forte. Fica. Porque você vai treinar, você vai competir ou vai treinar num ambiente frio, a sensação de conforto é muito melhor. É muito melhor. E aquela história, não existe corredor, triatleta, atleta de endurance que fala assim: eu tenho melhor desempenho no calor. Ninguém tem melhor desempenho no calor. Você pode ter mentalmente, estar preparado para o calor, mas o rendimento, quando a gente pensa na parte fisiológica, o rendimento o frio é melhor. O frio é melhor, não tem como. Não tem como. Agora, o atleta que treina em ambiente quente e úmido, ele fica preparado para treinar em qualquer local. Sim. Qualquer local. E competir em qualquer lugar. É isso aí. Né? E ele vai ter mais conforto. E é o que acontece. O que você chega para você correr no Rio, com certeza você tem menos, você vai sentir menos dificuldade, vamos falar assim, menos o baque da umidade, igual nós vamos sentir. Sim. Uma pessoa que vem do sul. Uma pessoa que vem do sul lá agora. Doido. Exatamente. Total. Exatamente. Quando a gente pensa em atividade física, meu corpo ele foi feito para estar em equilíbrio, né? Sim. Então, quando a gente começa a atividade física, uma das primeiras questões que acontece é a variação de temperatura corporal.
Então, é essa parte adaptativa, né? Quem tem numa região... eu brincando lá ontem, né? A gente foi aquecer 3 km, assim, gente, com 1 km eu já aqueço. Já tô preparado. Com 1 km eu já tô preparado. Não, mas ontem você precisou de 3, que frio aqui, né? Friozinho e tal. Eu até ué. achei estranho. Então, assim, putz, mais 2 km pra aquecer. Mas lá com 1 você já tá, tipo assim, desidratando, tá fritando. Então, é essa questão, né? Esse equilíbrio, essa adaptação. Quem vem de uma região mais hostil, de um clima mais hostil, é muito mais fácil correr num clima mais frio, né? Essa questão que a gente comentou o assunto inteiro, né? Dessa termorregulação. É o que o corpo consegue ali dar de resposta. Eu acho que talvez a pessoa que vem correr num clima mais frio, ela precise realmente de uma adaptação para esse aquecimento. Ela poder começar a prova, entendeu? Se for uma prova, alguma coisa, ela precisa dessa adaptação. Ela deixa o agasalhar. Como que ela vai para ela largar, porque senão ela vai sentir muito frio. E aí ela vai demorar. Exato. Ela demorar a entrar no ritmo de prova dela, né? Naquele momento que ela vai estar confortável para correr. Essa aclimatação, tanto do calor para o frio, do frio para o calor, essa questão da iniciação ali, a pessoa sente um pouco mais de frio mesmo. Isso já tem até relatos, quando o pessoal do Nordeste, do Norte, ele vai fazer uma prova no Sul. Cara, é engraçado que eles postam as fotos, falam assim, gente, onde é que esse pessoal tá, né? Mas eles sentem muito frio mesmo. Mas depois, quando você entra no ritmo ali, você consegue ter um estável, né? Aí é um dos perigos também, né? Quando você sai de uma região mais quente, o que acontece? No Norte, Nordeste, você sente a boca dá uma sedezinha e tal. Quando você vem correr numa região que é mais amena, você não tem sede. É um erro também que acontece, que é muito comum. A pessoa não bebe água. Aí chega lá na frente... Na hora que ela vai sentir sede, a coisa já desandou também. Acontece isso muito também. Quem vem do Norte, do Nordeste, quando vai correr numa região mais amena, acontece essa questão da hidratação. Então eles esquecem. Putz, você sente o super-herói, porque a frequência não sobe, você não transpira. Então você fala assim, cara, eu tô muito bem. E a parte principal, né? Quando a gente pensa em um corpo desidratado, a gente pensa que subiu, desidratou, perdeu totalmente eficiência. Claro. O corpo perde eficiência. Então, isso aí vem tudo ali, vem né? tudo. Ainda mais quando a gente fala, e quando a gente fala desidratação, a gente vai falar de provas mais longas, meia, maratona. Numa prova de 5, de 10, ali você consegue sustentar um pouco. Por exemplo, lá em São Luís, prova de 10, eu jogo mais água no meu corpo do que eu bebo. Você não vai perder. Na verdade, é o que a gente está falando. Para uma prova de 10 é muito mais importante o seu pré do que o seu durante. Isso. O durante, às vezes, você vai molhar a boca por causa de uma boca seca. E tal, mas... Você não vai nem ingerir aquela água que você jogou lá dentro se bobear. Porque com 50 minutos, vamos pegar um tempo ali, médio de prova, 45, 50 minutos. Beleza, você tá correndo ali a 30 graus, umidade 90%, você perder água pra caramba. Mas você não vai te dar um colapso. Não. Né? Você ficar totalmente... Você corre o risco, dependendo se você sair muito do seu plano de prova, porque quanto mais intenso você correr, mais você vai gerar calor. Sim. Quanto mais você pisa no acelerador, mais seu motor esquenta. Sim. É óbvio. Então, você corre o risco aí, você tem que achar o termo, né, o ritmo, o set point seu ali, mudar ele também para uma prova de 10 km. Sim. Né? E tanto para os 10 quanto para os 5, porque a sua temperatura interna vai subir. Sim. Então a briga é essa, você tentar baixar a temperatura. Você vai perder água, mas a perda de água não vai ser o suficiente para poder te colapsar ali, pra você te jogar no nível de desidratação total. Total, nesse sentido Arthur, você sente muita diferença lá de São Luís, quando você treina, pro Rio? É a mesma coisa? Como é que é? Você acha correr no Rio mais fácil do que lá em São Luís? O que você fala da experiência assim, dos dois? Então, São Luís, né, propriamente dito assim, eu creio que correr lá é mais difícil. É mais difícil, né? A gente fala que por causa da temperatura, né? Porque no Rio, geralmente, a gente pega a temperatura 20 graus. mais agradável. A época do ano do Rio, ela é um pouco mais fria, né? A época do Rio ali, a largada é um pouco mais frio. Normalmente, esse horário, né, que a gente tá treinando... em São Luís não existe inverno, essas épocas do ano lá, né? Os 6 primeiros meses só chove, mas é um calor absurdo. Os 6
o segundo semestre é só sol. Então, normalmente, 5, 4 da manhã tá batendo sensação térmica de 33, 34 graus. Então, é complexo nesse sentido. No Rio já é um pouco mais aquela primeira parte de quando a gente larga 5, 5:20, né? Já é um pouco mais a temperatura mais baixa, por mais que esteja mais úmido por causa do orvalho, né? Isso. Mas é uma temperatura mais baixa, você consegue controlar um pouco mais. No finalzinho você vai pegar aquela, depois ali do 30, né? Que você pega um pouco mais de sol. E é engraçado, né, cara, como que tem umas partes, assim, os últimos anos, aquele início da prova no Rio, também como que a velocidade do vento influencia. A primeira parte, a gente correndo ali dentro, o ar tá parado. E aquele ar parado também, porque mesmo que se a umidade está alta, a gente tem que torcer para ventar. Porque o vento vai te resfriar. Vai ajudar a evaporar aquele suor seu ali e te resfriar. Mas ele dentro ali, que esses meus 13, 14 quilômetros, o ar tá paradão, né? Difícil então, ventar. E aí vira pra cá, vem pra lá cheio ainda. Exato, e quando resolve ventar, venta lá no Rio, contra, né? Contra, né? Nunca sopra a favor, né, cara? É impressionante. Quando você tá voltando ali em quilômetro 33, 35 em Copacabana, e tem aquele vento frontal no peito, que é o horário que você já tá. Você não sabe, você fica feliz, o que é o mais interessante, triste, né? Na hora que você tá indo também no 23, 24 em Copacabana, o vento tá frontal, ele vira junto com a gente. Ele vira junto. O vento é muito engraçado em Copacabana, isso é verdade. Tá muito fácil, então eu vou dificultar um pouquinho. Aqui tá doido. Trairagem danada. Não, mas a verdade é essa, né? Apesar da dificuldade dele ser aumentar o nível de esforço para você manter o ritmo, mas ele te ajuda na parte de resfriar. Então, sem dúvidas. Talvez essa convenção mesmo. Você tem que colocar na balança ali, vale a pena. O vento sempre, né? O ventinho lá de São Luís às vezes dificulta um pouco, mas muito gostoso. No segundo semestre tem muita prática de kitesurf lá, então o vento é daquele jeito. Aí você tem que começar a trabalhar essa questão de intensidade, porque é uma das queixas também. O pessoal, Arthur, tá ventando muito, eu não consigo sustentar, o que você tá pedindo aqui, as zonas e tal. O vento frontal, né? Aí eu falo assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrabalanço aí. O vento frontal quente, né? Refresca um pouco, mas ele não é frio não, é um vento um pouquinho mais quente mesmo. Mas eu faço aquela contrabalança, né? Vamos melhorar nossa percepção de esforço. E se tiver que a gente manter o mesmo ritmo, né? Vamos supor, vou correr 2 km. Então desce mais rápido, que tem que ser, e volta um pouquinho mais lento. Mas a percepção de esforço tem que estar ali batendo mais ou menos no que você sente ali. Mas eu vejo também, né, Volney, que nessas questões, eu acho que os treinos mais afetados são os treinos de tempo de exposição maior. Sim. Né? São os limiares e os longos. Isso. Sim. E até o treino de VO2, quando você joga muito contínuo, né, no limiar, e o limiar, quando você coloca ele contínuo, a dificuldade fica muito maior, né, cara? Muito maior. Muito maior. Então, muito assim... Os treinos de VO2, se a gente for pegar ali série de 400, a série de 1000, beleza, pelo mais esteja ali 30 graus e tudo, ela vai durar 3, 4 minutos. Você chegou, você joga uma água na cabeça, dá uma resfriada. Aquela resfriada momentânea ali que já te dá aquele conforto. Uma sensação melhor. Rápido. E mentalmente também você sabe que aquilo ali vai passar, você chega. Então, é claro que o dano, né, no final, ele é maior do que um local frio. Mas eu vejo que a maior dificuldade são para os treinos de limiar e os treinos longos. Sim. E para essa sobrevida, uma das estratégias que eu uso é fracionar mesmo, né? Aumentar ali a recuperação e diminuir mesmo o volume do limiar. Aí a gente tem que fazer uma leitura. Qual que é o objetivo desse atleta? Eu quero fazer competições, quero fazer prova no sul e tal. Então a gente tem que entender sobre isso, né? Será que compensa eu colocar 50 minutos de exposição, 45? Sim. Então a gente fraciona ali, porque de certa forma ele tem que vivenciar o ritmo, né? Tem que a gente não pode faz uma rodagem, porque é muito comum a gente ver isso, né? A galera fazendo uma rodagem ali, tô num clima muito desfavorável. Você pode trabalhar, né? Você faz um limiar fracionado para ele vivenciar o ritmo e depois você faz um contínuo com um ritmo um pouco mais lento. Mais lento, né? Porque então ele também tem que bater perna contínua para ele poder próximo ao ritmo, não no ritmo, mas próximo ao ritmo, entendeu? Então sim. É estratégia de ajustar isso aí de acordo com... E aconteceu isso agora também, né? Eu tive alunos que fiz de Manaus, ele fez meia da ASICS, clima favorável, né? Clima em São Paulo. Olha pra você ver que engraçado. Ele fez o treino de limiar dele, aí ele já tá preparando pra maratona, em alguns momentos eu tava colocando
até 48, 50 minutos, em alguns momentos do ciclo, né? E quando ele foi fazer a meia, o tempo dele de limiar, né? A gente não consegue ter essa matemática, né? Quanto de... um cara que corre num ritmo X, né? Numa região mais hostil, ele consegue correr mais rápido numa região... Quanto ele consegue correr mais rápido, quanto que ele consegue... A gente não tem esse número, mas a gente entende que o quê? Eu posso afirmar para você. O tempo de exposição, por exemplo, de um limiar, né? Que 40, 50 minutos lá em uma região mais hostil... Vamos supor, quando ele vem para uma região mais amena, ele consegue ficar então de 1h10 ali. Creio que até um pouco 1h15 e tal. E foi o que aconteceu. Ele ficou mais ou menos dentro do ritmo de limiar dele, um pouquinho acima, mas conseguiu fazer a meia no ritmo que ele fazia limiar. Mas aí vai cair dentro do que a gente estava comentando aqui o tempo todo. É porque o ritmo de limiar dele é diferente do ritmo de limiar dele aqui embaixo. Aqui embaixo, isso mesmo, isso mesmo. E como o ritmo de limiar, ele é muito próximo do ritmo de meia, dependendo do nível do atleta, né? Muito próximo do ritmo de meia, pouca coisa diferente ali. Esses possivelmente 5, 10 segundos ele conseguiu sustentar sendo dentro, aumentou no tempo. Então aí você vai pensar o seguinte, que ele corre num clima melhor, ele corre mais rápido do que ele corre no clima lá do Maranhão, de Manaus, que seja. E aí você vai pensar exatamente no que a gente está comentando. Ele treina num ritmo, volta no caso do Edivaldo, ele treinava num ritmo, né? Ele não estava trabalhando no ritmo correto dele de maratona por causa das condições climáticas, mas ele estava com as adaptações na parte cardiorrespiratória, de frequência cardíaca e por aí vai, toda dentro do que era necessário para ele estar correndo aqui embaixo. Então vem muito disso. Então, assim, é a prova que lá, em climas mais altos, com umidades altas, você não vai conseguir correr no seu ritmo. E aí entra a coisa da altitude. Você vai na altitude para adaptação, mas você perde a qualidade de treino, a intensidade. Então você tem que pensar, contrabalancear isso aí. Ajustar a intensidade, porque na altitude, o que acontece? Beleza, você tá lá em cima. Você ganha adaptação sanguínea, melhora aumenta a célula vermelha, mas você não consegue correr na intensidade. Então, se você faz tiro de... Seu VO2 aqui é 4 minutos por quilômetro, lá em cima você tem que ajustar para 4,15, dependendo, tudo. Aí você ganha isso. Então, aí que vem a história de você descansar na altitude e treinar no nível do mar. Aí que é aquela estratégia lá que a gente tinha comentado. Treina leve no calor e faz os treinos específicos no ambiente controlado. Ou você usa bastante o método fracionado que permite ele treinar na intensidade. Então, ao invés de você colocar ali para ele, por exemplo, 16 quilômetros de ritmo de maratona, você faz, por exemplo, 8 blocos de 2 com pausa curta. Na velocidade proposta. Porque ele tem que vivenciar essa velocidade. Ele tem que vivenciar a velocidade. Foi o que aconteceu nesse caso. 4 blocos de 4. Agora, se você colocar 16 km para ele, o que vai acontecer? Ele vai pifar. Ele pode até fazer, mas a semana dele... o desgaste vai ser grande. E o acúmulo disso semana vai ser muito... Fato. Agora, Arthur, quando você chegou lá, agora, né, esse tempo que você tá lá aí, você andou fazendo prova lá, meia maratona, né? Você fez uma meia, não fez? Não, fiz 15. Uma de 15. De 15 e 10. Meia fiz aqui em BH. Andou pegando uns pódiozinhos, né? O nível lá tive sorte. Não, a minha pergunta é o seguinte, cara. Você tem um pouco mais de experiência, você já tá mais tarimbado aí na corrida. Como é que é o esquema da galera? A galera sai no estouro da boiada e aí vem quebrando, porque lá... Do meio para frente da prova, dependendo da distância, né? No 10 ali, dos 5, 6 para frente, a gente sabe que é o período difícil ali, 5,5, 6 até o 8, 9. Então, se a pessoa faz besteira aqui, já tem né, a gente pega a galera, já paga o preço, você imagina lá, cara, numa prova longa, entendeu? Então, eu fico imaginando assim, você deve passar 1 milhão de pessoas do meio para frente da prova, né? O que acontece muito é isso, né? Normalmente eu tenho largado... Aqui em Belo Horizonte eu largo mais atrás e tal. Lá eu tô largando meio ali. O que acontece é isso. Nos primeiros 500, 600 metros ali, cara... Fica umas 50 pessoas na frente. Principalmente essas provas, né? Provas mais reconhecidas de nível nacional, né? Circuito de estações, track field, enfim. Larga muita gente na frente. Depois de 1 quilômetro, você vai
buscando um por um. E é engraçado que, de certa forma, com mais experiência, eu consigo controlar melhor o ritmo, né? Então, eu já saio num ritmo ali, mais ou menos, o que eu planejo de entregar a quilômetro, seja 10, seja 5, e vai sentindo como é que você tá. Ó, às vezes você vai aumentando ali, mantém, enfim. Cara, depois do quilômetro 2 ali, aí você já começa a ver a galera distanciando muito, assim, nesse sentido. Porque é o controle mesmo, né? Eles saem, se você errar a mão no começo, acabou. Eu falo assim, nesse início é normal todo mundo sai, né? Assim, pessoal mais inexperiente, que quer correr lento, mas quer sair. Atleta experiente. Sim. Nesse início de correr 500 metros. Mas o atleta experiente, ele vai com o intuito de completar a prova nesse ritmo que ele saiu. Sim. E aí esse atleta, você vai começar a buscar ele talvez da metade da prova pra frente. A minha pergunta é essa, entendeu? Como que do meio para frente da prova, né? Assim, porque é uma situação difícil. Por exemplo, se chega lá um agente que não está acostumado, adaptado, quer sair no mesmo ritmo que você treina aqui, depois, você vai levar depois da metade 40, 50, 60% da prova. Depois você vai afogar. Depois você afoga. Mas é afogar, não é diminuir, não. Você vai afogar. Afogar mesmo, dependendo de parar, do tamanho da prova, você hiperventilar, hiperaquecer. Assim, que você tem que literalmente parar mesmo para você amenizar. Já aconteceu isso algumas vezes, né? Eu vejo o pessoal correndo. Então, depois ali uma prova de 10, por exemplo, no quilômetro 6, 5, 6 ali, a galera para. E quem saiu no ritmo errado, né, que errou a mão ali, errou a dose, é difícil você recuperar ali, vou rodar 5 segundos, 10 segundos mais. Cara, você errou a mão, acabou. A gente pode trazer para a realidade aqui, que é uma prova mais cheia, uma prova talvez hoje a prova mais cheia do Brasil, que é a maratona e meia maratona do Rio de Janeiro. Como que os atletas erram no primeiro terço. Sim. Na meia maratona, os primeiros 7 quilômetros, você vê, como você falou, aquele estouro da boiada, todo mundo correndo como se, né, fossem correr uma prova de 7 quilômetros. Na maratona, o pessoal sai voado ali, sendo assim, preocupado já com o ritmo no primeiro segundo quilômetro, sendo assim, gente, se você errar 20 segundos, correr 20 segundos mais lento, você tem 42 quilômetros pra você poder tirar aquilo. E de certa forma, é até melhor que você comece mais lento, Pro corpo exatamente. Encaixando aquele ritmo. Não é só isso, né? Em questões de metabolismo energético, né? Você sai de um repouso, né? Não, e você vai utilizar, você vai começar a acionar mais a via oxidativa, a via de gordura, né? Porque se você correr muito rápido, quanto mais rápido você corre, você gera mais calor, você vai perder mais líquido. E o que vai acontecer também? Você vai gastar mais glicogênio. Então, o que acontece, por exemplo, no nosso pelotão ali de experiência própria? Começam 50 pessoas, terminam 15. Né? 50, assim, na HF tem ali 30, 25, 30 pessoas que estão no grupo e tem mais 20, 30 pessoas junto. Por fora, Quando chega no final, tem 15, 20 pessoas chegando junto. Isso. Por quê? Porque muitos, às vezes, não estão ali preparados para aquilo, né? Então estão acompanhando, né, sem estar no ritmo certo. Apostando na sorte, né? Apostando na sorte. E tem uma coisa que tem prova longa, não tem sorte. Tem não. Prova longa, se existe a corrida te entrega o que você entrega para ela. A gente sempre falou isso. Principalmente a longa. E ainda mais a maratona, que é uma prova que se você treinar certinho, fizer tudo, você não tem a certeza que vai dar certo. Você não tem certeza. Porque os externos, aquilo que a gente falou, os externos influenciam muito mais que numa prova de 5K e 10K. Quanto mais tempo de exposição, mais variáveis você tem. Mais o externo pega no você. Total. Né? Aí tem aspecto mental, tem aspecto fisiológico, tem aspecto ambiental, né? Claro. Tem todos esses fatores que influenciam. E essa questão da largada são questões muito assim que eu questiono muito os alunos. Cara, é muito mais fácil sair tranquilo, que a galera já quer, o primeiro quilômetro eles já querem bater aquele ritmo, que o ritmo desejado. O ritmo desejado, assim, conquista, começa devagar, até em relação à frequência mesmo, quando você começa muito estourado, pra você regular essa frequência cardíaca depois, né, essa percepção de essa ofegância, é um pouco parado, você tem que parar literalmente, peraí, resfriar e tal, e vão voltar de novo. O corredor de longa distância, quando ele vai correr num ambiente com estresse térmico maior, ele tem que domar a ansiedade dele. Né? Ele tem que começar quase que abrindo boca, né? Tranquilo. Porque se ele tiver com ansiedade alta, o que a ansiedade vai fazer? Vai liberar adrenalina. A adrenalina vai subir, igual você falou, o sistema cardiorrespiratório dele vai trabalhar mais em alta, ele vai começar a gerar mais calor.
ele vai gastar mais combustível. Então tudo dele ali vai estar operando num nível que ele não gostaria, que ele não deveria. Muito cedo, né? E o primeiro terço você não vai sentir, você vai pagar lá no último. Você vai pagar lá no último terço. Exatamente. Eu vou dar um exemplo meu ano passado, né? Eu fui para a Maratona do Rio e os primeiros 14 eu senti. Eu transpiro muito, estava molhado e tudo. Só que assim, eu demorei a tomar o primeiro gel. Eu fui tomar um primeiro gel, jogar uma água na boca lá no 15, quando eu tava voltando ali em Copacabana, no aterro. No aterro. Só que ali já tinha acontecido, já tinha um terço da prova. Quer dizer, eu já tinha acontecido. Ali já tinha desandado a prova. Um terço da prova, tinha 1 hora embora. Se a gente pensar ali uma perda de 1,5 litro, que o pito você perde mais, vamos colocar 1,5 litro, 1,5 kg, já foi embora. Quer dizer, vai dar ruim na hora que chegar mais outro terço ali, chegar no 28. E aí, no final, onde é que você realmente vai entrar pra guerra, que é do 28 ao 42, não tinha jeito. Eu pifei, cãibra generalizado, que é a mínima condição. Como, aí não tem como condição. você... Então, o início da prova, você tem que se resguardar. Ritmo, hidratação, paciência, calma, correr com sabedoria, sem ter aquela ansiedade. Total. Né? Igual você falou, não é brigar com o relógio. E isso numa prova que você está... Uma prova que tem uma questão climática desfavorecida, você tem que estar atento, cara. Você tem que estar atento. E sempre vai ser assim, dali Rio de Janeiro para cima, aquelas regiões mais ali, você sempre vai correr com essa condição. Região litorânea, né? É mais complexo nesse sentido. Você tem que ter essa paciência, esse equilíbrio, entender ali. E às vezes entender, fracionar mesmo. Eu gosto muito dessa dinâmica para os meus alunos. Fracione a prova ali em 3 etapas. A primeira etapa, ela tem que ser confortável, né? Dentro de uma linha de desconforto mesmo. Porque a manutenção desse ritmo com o passar do tempo vai se tornar desconfortável automaticamente, né? Vai ficar mais difícil de controlar. Aí algumas pessoas, Arthur, eu quero fazer uma estratégia de negativando no final, assim, cara, sente primeiro esses primeiros 7 ou primeiros 14, né, no ritmo de maratona, e vê como é que seu corpo tá arrependendo. Passou confortável? Pô, tá certo, é isso aí. Passou já desconfortável, segura um pouco e tal. Em regiões com clima mais assim hostil, aí que eu falo, cara, a preparação, né, anterior, é legal de treinar pessoas assim que vêm desse clima, porque o que acontece? A gente não preocupa muito com a preparação deles, a preparação deles costumam ser muito boas, né, porque eles já sabem, eles já vivenciaram isso em todo o ciclo. Se eu não treinar, se eu não preparar antes, esse treino não vai encaixar. Quase que um adestramento. É um adestramento, total. Então, é um trabalho a menos pra gente orientar ali e tal, né? Aí é mais domar a parte mental. Trabalhar a visualização, mentalização, ele vê, entender o momento de dificuldade, como que ele vai reagir com aquilo. Porque o olhar dele também é essa questão, né, dele tá paciência mesmo, porque o olhar dele vira e fala assim, pô, eu corri, fiz um ciclo inteiro num clima aqui, lá eu vou passear. E não é bem isso, porque é maratona, né? É uma coisa ali que você tem que ter um pouco mais de cuidado. Essa expectativa também, tem que começar... Você pode ser traído. A gente tem alunos, né, que são de Salvador, alunos lá de Recife, o Rodrigo França, né, que treinou, foram 2 anos que ele foi para lá, para o Rio, teve problema com cãibra, né? Não conseguiu acompanhar o pelotão lá depois do 35, e treinaram em condições similares. Você vê que o cuidado é super importante. E mesmo tem todo esse cuidado. E assim, eu acho que ele é exatamente isso. Eu acho que o Rodrigo, conhecendo ele nem negligenciou esse cuidado, não. Não. É porque realmente é uma situação que a prova é aquilo que a gente comentou. Com toda a preparação certíssima, você não tem a certeza do resultado certo. Essas variáveis, quando a gente pensa em maratona, as variáveis são muito grandes. Não tem. E Arthur, só pra pensar o seguinte, o Rodrigo, quando aconteceu isso em 2023, quando 2024, ele chegou pra mim, eu não tive cãibra em nenhum treino. E ele treina em Recife. Ele treina às 5 horas da manhã em Recife, 30 graus, umidade no céu, e ele falou comigo, nunca tive cãibra. E foi ter cãibra no Rio de Janeiro. Aí são N fatores, né? Fator mental, emocional ali, né? Aquela ansiedade. Isso aí te consome também, né? A ansiedade da prova ali. O fator isso aí Quando a gente para entender mesmo. O gostoso da maratona, né? É esse, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É a incerteza ali, né? Por isso que quanto mais você trabalhar com... Né, aumentar o seu repertório sensitivo, né, treinar em horários e locais diferentes para você poder melhorar saber... sua percepção de esforço ali, ter essa questão mais sensível. E também a parte de mentalização para você poder
tá preparado para receber tiros de todos os lados. Porque a pessoa que vai só com o plano A, eu sei que é o seguinte, você tem que ter o plano A, mas você tem que ter uma carta na manga e saber assim, cara, eu tenho que mudar o jogo aqui agora. Se você tomou um gol ali, no início do segundo tempo, você não pode apavorar. Lógico. O que você vai fazer? Vão manter a paciência, né? Você tem que ter calma para administrar o que aconteceu, pra você pensar e entender qual que vai ser o próximo passo. Qual que vai ser o próximo passo. É isso aí. Manter calma, correr, manter o relaxamento, né? Manter o nível de positividade. Exatamente. Né? É a famosa conversa positiva com você mesmo. Ali, tá? E continuar num nível de foco e concentração para aquilo não te direcionar para o lado negativo. Senão vai imperar ali, cara, você vai descer a serra. Isso é fato. Descer a serra. Arthur, quer deixar uma dica pro pessoal aí para Rio de Janeiro, para as provas quentes aí? Então, a gente está entrando agora, reta final, né? Eu falo muito com os meus alunos que esse momento final é um momento de trocar muita ideia, o corpo tá surrado, o corpo tá ali vindo daquele ciclo, então não é hora de apavorar, não é hora, tipo assim, de tentar mostrar algo para alguém, ou para o treinador, ou para você mesmo. Quem fez o ciclo certinho fez, um dia ou outro ali que tiver que dar uma amenizada, sentir um pouquinho de desconforto, de cansaço, tira o pé, recupera, vai para uma próxima sessão. E é isso, quem fez. Quem não fez, vamos para a próxima aí, pelotão sub-3, a gente vai estar tentando também, né? Não é nada garantido para a gente também, mas já tentando essa marca, correr com a turma, levar o maior número de pessoas ali para essa conquista, que é muito gratificante aí para a gente, para a HF. E é isso, mandar um abraço pro pessoal, pros alunos lá do Maranhão, pro pessoal do Nordeste, pros outros lugares do Brasil e fora também. Temos maratona de Porto Alegre também aí, desejando já boa sorte. Boa sorte não, né? Que vocês entreguem aí, boa prova, que vocês entreguem o que vocês fizeram no treino. Boa sorte pra quem não treinou, né? Quem não treinou, boa sorte. Boa sorte, treinou, boa prova. Total. Mas é isso. Foi muito bom o papo com vocês aí. Muito bom, tá? Fico muito feliz aí. Pô, eu espelhava em vocês desde pequeno, assim, eu via Valnei, lembra? Colocando a gente. Que isso? Quase minha idade, pequeno. Não, mas eu comecei na corrida um pouco mais tarde, né? E eu sempre via vocês assim como grandes referências, né? E hoje estar aqui com vocês, trocando ideia, construindo, igual a gente conversa semanalmente ali com a Helena, com o Volney também, construindo e tá agregando, né? E aprendendo muito com vocês. Isso pra mim é uma satisfação imensa. Muito obrigado aí pelo convite. E tamo junto. E esse ano, né, Volney? Falando com o pessoal, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo aí, tem lá no Rio de Janeiro a meia, estaremos lá com o nosso grupo. Vai ter o pelotão Sub-3, que é o 8º ano, desde 2017, não teve o ano de 2020 por causa da pandemia. E vai ter o primeiro ano, né? É o grupo que vai correr para 3h30, tentar, né? Para fechar 3h29, né, Volney? É um grupo que está crescendo. Então, quem está nos assistindo aí, sejam bem-vindos para fazer parte também, para correr com esse grupo. Temos alguns corredores experientes que vão conduzir esse grupo lá na Maratona do Rio de Janeiro. E eu espero aí que seja mais um sucesso aí, que todos vocês aí possam conseguir completar, fechar o ciclo da maratona, que é tão bonito, né? Que nos faz aprender e refletir em tantas coisas, né? É isso. Deixar aqui uma boa prova para a turma de Porto Alegre, que está indo agora, semana que vem, no dia 8, né? Rio, a gente vai estar lá, né? Para acompanhar, para estar com a turma, tentar salvar alguma coisinha dentro do grupo também, correr junto, né? Tá mais difícil para mim, mas a ideia é tentar até o último momento. Mas foi o mais legal desse ano aí esse novo pelotão, né, no 3h30 aí, que alguns atletas da HF compraram a ideia de correr, inspirado no Sub-3, de correr para ajudar um grupo que almeja fazer essa prova em 3h29:59, abaixo desse 3h30. E a gente achou que ia ser uma coisa meio devagar, e muito pelo contrário, tá uma animação, uma turma muito grande, e vai quem, como você falou, quem quiser participar, junte-se ao grupo lá e deixa que vai ter muita gente boa e experiente para levar o grupo, beleza? Exatamente. E para fechar, eu vejo que isso, independente se o grupo que está treinando, eles não conseguirem fechar, né, todos juntos, só essa atitude de
demonstrar um nível de companheirismo, de amizade. É aquilo que a gente fala, Helena, o processo é o que vale. Exatamente. Né? A gente está em busca de um resultado, mas principalmente em provas longas, no caso de uma maratona, o processo é que a gente tem que valorizar o processo. Isso. Né? O resultado final dependendo do que acontecer, você vai reavaliar e ver o que aconteceu, mas o que vale é o processo. E o processo está muito legal, a gente que acompanha de perto, está muito bem, está muito bacana de acompanhar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Fechamos então aí mais um episódio do nosso Papo de Corredor. E ficamos aí até a próxima. Não deixe de curtir, né, o nosso canal, dar o seu comentário. Beleza? Até a próxima aí. Valeu.